Salve Maria Puríssima, que a força e a alegria da ressurreição esteja contigo. Dia 5 de outubro, segunda-feira, início de semana, a igreja faz memória a Santa Faustina Kowalska, apóstola da Divina Misericórdia. Ela, essa religiosa polonesa, relatou no seu diário, Diário de Santa Faustina, tão conhecido nosso, suas experiências místicas, principalmente com o nosso Deus misericordioso, com Jesus misericordioso. Peçamos a sua intercessão hoje. Se hoje nós podemos mergulhar e conhecemos a espiritualidade da Divina Misericórdia, é por causa dela. Rezemos com ela, está aqui ela linda. Rezemos com ela nesse dia que tem tanto a nos ensinar sobre a Divina Misericórdia. Hoje nós queremos trazer a primeira leitura da liturgia dessa segunda-feira, que está lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 6 ao 12. São Paulo já inicia no capítulo 6 exortando os Gálatas, dizendo: admiro-me que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Não que haja outro, mas há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. Entretanto, se alguém ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema, seja excomungado. Como já vos dissemos, volto a dizê-lo agora: se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebeste, seja anátema. Porventura o favor dos homens que agora eu busco, ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Com efeito, eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, pois eu não o recebi nem aprendi de algum homem, mas por revelação de Jesus Cristo. São Paulo, cheio do Espírito Santo, reto, fiel ao evangelho de Cristo, por isso deu a vida, teve a cabeça degolada pelo evangelho de Cristo. São Paulo aqui, ele é claro, ele não quer agradar, é o que nós devemos ter, em nossos corações. Não devemos querer agradar aos homens, porque corremos o risco de desagradar a Deus. E ele diz: não vim agradar aos homens, mas a Jesus Cristo, ao meu Senhor. É a Ele que nós devemos agradar prioritariamente, Tantas vezes nós corremos o risco do que acontece nessa palavra. São Paulo vem nos alertar hoje, nessa primeira leitura, que o evangelho tantas vezes está sendo corrompido, mudado, adequado à forma de pensar de tantas pessoas, adequado ao nosso jeito, aos nossos anseios da carne, às nossas vontades humanas, a teorias, a doutrinas humanas. Tantas vezes se fala tanto de prosperidade e esquecemos que o evangelho de Cristo é o evangelho da cruz. É o Senhor que vai dizer que Ele quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outra parte do evangelho, Jesus vai dizer: se um grão de trigo caindo na terra não morrer, não produzirá frutos. É exigente. O Senhor fala de renúncias, de mortes, não é algo tão agradável. São Paulo mesmo, quando escreve a Timóteo, lá a segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 4, no versículo 3, vai dizer assim: pois virá um tempo em que alguns não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, segundo seus próprios desejos, como que sentindo um comichão nos ouvidos, se rodearão de mestres, desviarão os ouvidos da verdade, orientando-os para as fábulas, se atirarão a fábulas, desviarão, não suportarão a sã doutrina da salvação, a doutrina da verdade. O evangelho autêntico incomoda, Então chegou esses tempos, nós vivemos esse tempo. São tantas seitas, são tantas as doutrinas diabólicas, as fábulas, coisas boas de escutar, que atrai as pessoas machucadas, feridas, carentes, se atiram a fábulas, ajustam mestres para si. São Paulo alertou. Os Gálatas, numa grande inconstância e infidelidade, ele diz: admiro que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo. São Paulo, eles abandonaram São Paulo, que anunciou o evangelho autêntico, para se atirar, para dar ouvidos a pessoas que estavam corrompendo o evangelho de Cristo. Nós possamos pedir a graça, Santa Faustina, hoje, nós sermos tão fiéis ao evangelho de Cristo, ao Senhor, como São Paulo. Sim, por que não? Nós possamos ser fiéis, nós possamos olhar para Jesus hoje e dizer: Senhor, dai-me a graça da fidelidade. Eu não quero agradar aos homens, mas a Ti.
mas me permite viver o teu evangelho, nem que seja um pouco, Senhor, já que eu sei que eu sou tão pequeno, mas eu quero buscar, eu quero viver o teu evangelho. Sei que só tu conseguiu viver plenamente, porque tu é o próprio verbo, a mensagem, Senhor Jesus, que se fez carne e habitou no nosso meio por meio da Virgem. Rezemos dessa maneira hoje. A misericórdia divina nos visita pela intercessão de Santa Faustina no início dessa semana e aproveitemos isso. Que Deus te abençoe uma santa semana.